Bom dia a todos na paz do Senhor. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa. Te convido neste momento a elevar uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Pai. Senhor, estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer, porque mais um dia o Senhor nos concede de vida. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai operar, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, por nos permitir estar de pé mais um dia, por nos dar força, por renovar as nossas vidas todos os dias, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que onde essa mensagem chegar, que haja vida, Pai, que haja transformação, que pessoas possam ser tocadas grandemente pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida, porque a Tua Palavra traz vida, Senhor, e aquele que está triste tem alegria, Paizinho. Ah, Senhor meu Deus, entra, Pai, nos corações, penetra no mais profundo, Senhor. Pai, Senhor, entra nos lares, Senhor, e aonde há um casamento, Pai, desfeito, que o Senhor venha restituir. Senhor, aonde há pessoas enfermas, que venham ser curadas. Aonde há pessoas aprisionadas, que venham ser libertas, Senhor. Pai, que o Senhor venha suprir todas as necessidades do Teu povo, Pai. Que o Senhor venha mostrar a eles a necessidade e a importância de buscar a Tua presença e de se encher mais de Ti, da Tua graça e da Tua palavra. Senhor, eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E hoje, pega a Tua Bíblia aí, hoje nós vamos estar meditando em João capítulo 6 ainda, e nós paramos ontem no versículo 35. Vamos estar continuando agora, então, no versículo 36. No versículo 35, ontem eu finalizei, aonde Jesus dizia: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No 36 diz assim: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui o Senhor Jesus, já no início ele já está falando aqui, dando continuidade, quando ele fala que ele é o pão da vida, ele diz, que muitos ali do povo judeu viram ele, contudo não creram que ele era o Filho de Deus, E aqui ele fala que tudo que o Pai me dá virá a mim, E que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aqui Jesus está falando das almas. Aqui Jesus está falando das pessoas, E aqui ele diz que ele desceu do céu como o pão da vida, Não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou, E que a vontade do Pai é que nenhum dos seus filhos se perca, não é?
mas que todos ressuscitem no último dia. Então, aqueles que foram salvos, né, que receberam a salvação, ressuscitarão com Jesus no último dia, na vinda do Messias, na vinda do Senhor Jesus. Porque a vontade, né, daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus está falando que aquele que estava vendo ele e que creu nele, né, e que crê nele como Filho de Deus, terá a vida eterna e ressuscitará no último dia. Por quê? Porque aqueles que foram salvos com Cristo e que morreram fisicamente estão dormindo, e eles ressuscitarão com Jesus no último dia. Amém? E ali, no versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então o povo judeu não acreditava, né, que ele estava ali, né, dizendo que ele era o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Então, para o povo judeu é blasfêmia, né? Porque para eles, Jesus era um homem comum, que se dizia o Filho de Deus e que havia descido do céu como maná. Ninguém pode vir a mim. Então ali Jesus ele disse a eles, né? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Então aqui, o Senhor Jesus está falando, né? Para que o povo judeu ali não murmurasse, porque o povo judeu não conseguia entender que Jesus era o Pai, que Jesus era o Filho, né? E que o Pai o havia enviado. E que para o povo judeu aquilo era uma blasfêmia. Que para o povo judeu ele era um homem comum que se dizia o Filho de Deus, né? E aqui Jesus ele se refere ao que os profetas haviam escrito, né? E o que ensinaram, que todos ensinaram, né? Foram ensinados por Deus. E portanto todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então aqui ele diz, né, que os que escutaram os profetas e foram ensinados pelo próprio Deus, porque Deus falava através dos profetas, né? E que ouviram ali o Pai, aprenderam. Então estes que creram, eles virão, né, a Jesus. Não que alguém visse o Pai. Então aqui Jesus está falando que ninguém, né, viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então aqui Jesus está falando, né, que Deus, ele se revelou a algumas pessoas, a alguns profetas, alguns homens apenas foi para quem Deus se revelou, né? Mas Jesus, ele estava ali como Filho de Deus e todos podiam ver, né? Todos podiam vê-lo e todos podiam crer que Deus o enviou, né? E lá no versículo 6:39, que Jesus fala ali, né? Que ele não veio para fazer a vontade dele, né? Mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, é importante compreender, não é? O relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Não é da vontade de Deus que nenhuma pessoa se perca, né? Que nenhum crente caia da graça e seja depois excluído da presença de Deus. Não é tampouco, né, da sua vontade que alguém pereça, nem que deixe de vir ao conhecimento da verdade e ser salva. Por quê? Porque Deus ele nos concedeu o livre-arbítrio. Há, no entanto, muita diferença entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva.
Então, muitas vezes, Deus permite que aconteçam certas coisas. Por quê? Porque muitas pessoas não creem nele, não creem na verdade, não creem na palavra, não creem que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o enviou como o maná que desceu do céu e é o pão da vida. Deus, ele nunca anula a responsabilidade do homem de arrepender-se e de crer, porque cabe ao homem se arrepender dos seus pecados e entender a importância do arrependimento, de crer no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Mesmo que isso signifique que a sua perfeita vontade não é realizada. Então, o desejo de Deus é de que todos os que creem sejam salvos no último dia. E não nos isenta da responsabilidade de obedecer a sua voz e de segui-lo. Jesus orou na noite em que ele foi traído, e disse de seus discípulos: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, o Senhor Jesus aqui nessa mensagem, ele diz que ele tem guardado os seus, que aqueles que creram, que aqueles que creem no nome dele, estes serão salvos e ressuscitarão no último dia. E que o Senhor, ele tem cuidado, e ele cuida de nós. E aqui o Senhor Jesus, ele fala que todos aquele que Deus entregou nas mãos dele, ele tem cuidado. Apenas o filho da perdição. Então tem, os filhos que vão se perder, infelizmente, porque tem o livre-arbítrio de crer. Mas muitos não creram aqui como o Senhor Jesus. Teve aqueles que o viram, mas não creram. Amém? Então, que você creia nesta manhã, na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Porque Ele é o pão da vida e Ele tem cuidado de nós. Ele é o Filho que o Senhor enviou do céu, como maná do céu, o pão da vida. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado. Lembre-se que você é muito especial para Deus. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus à luz da palavra.